Quando fiz residência, o dentista estava muito ligado com o radioterapeuta. Hoje não é mais assim, fique claro, né? Então, tem a importância na radioterapia, mas tem a importância no tratamento como um todo. E há 25 anos atrás, 20 anos atrás, a importância maior era mesmo no tratamento da radioterapia. Você vai fazer radioterapia, então tem que ir lá no dentista. E na maior parte das vezes tinha a questão da extração. Então, primeiro, queria que você falasse a respeito de indicação, a radioterapia e a extração, se tem indicação, se é feito ainda hoje. E depois a gente fala de mais algumas coisas da radioterapia, que são coisas importantes. Exemplo, lesões actínicas na boca e de maneira de tratar e prevenir, e efeitos adversos, que um baita efeito adverso da radioterapia é a diminuição da saliva, xerostomia, né? A diminuição da saliva, e em dado momento a gente indicava o uso da saliva artificial, que era muito mal vista. Não sei hoje como está, mas era muito mal visto. As pessoas falavam, doutor, eu prefiro a balinha. A USP fez um trabalho muito grande quando eu estava em Ribeirão a respeito da saliva artificial e não pegou muito não, diga-se passagem. Então eu queria que você começasse com as extrações prévias, com a indicação, se é feito e etc. Da radioterapia. Não quer dizer que o paciente vai para a radioterapia que ele vai ficar banguela, sem dente. Exatamente. Não é isso. O que acontece? Depende do perfil, né, do paciente, se é SUS, se é particular, tudo isso a gente... Porque assim, ó, ele já tem uma condição bucal ruim, né? Ou ele tem uma condição bucal boa? O que a gente não pode... Porque tem dente que não dá para salvar, né? Isso, as indicações... Um pedaço de dente, às vezes. Isso, é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Não são todos os dentes que vão para extração, são aqueles dentes que estão condenados, né? Então ele já chega com uma condição bucal ruim, onde grande parte desses dentes não tem mais salvação. E quando o prognóstico, então, por exemplo, não, eu tenho um dente, né, que dá para fazer um canal, por exemplo. Só que não tenho certeza, né, se vai dar certo. Aí eu começo a radioterapia e depois mais na frente, nossa, não deu certo, vou ter que extrair. E aí a chance de ter uma necrose, né, a osteoradionecrose é grande. Então o nosso critério é esse. Não, sem contar que se você extrair durante a rádio, com os efeitos de edema e etc, naquele momento da radioterapia, tem complicações graves, sangramento e etc, dificuldade de cicatrização, sem contar isso, né? Isso. Um osso irradiado, ele é totalmente alterado, né? Totalmente alterado. Então, a gente precisa de vários fatores que estão diminuídos ali devido àquela radiação. Então, quando eu falo de radioterapia, é um grupo de paciente que tem muita complicação em boca, né? Quando eu falo de extração prévia, realmente a gente só extrai aqueles dentes que precisam ser extraídos, né? Essa é a diferença, né? Que, na verdade, ele vai receber um tratamento ali de radiação e que depois a chance de ter uma necrose, precisar dessa extração, é maior. Então, o risco, o benefício. Então, a gente volta lá, né? É o momento, é o melhor momento? Sim, não recebeu radiação. Qual que é o risco e o benefício? O benefício é muito maior, né? De extrair aquilo ali do que deixar e der um problema maior lá na frente. As lesões actínicas que aparecem, a gente trata mais ou menos semelhante à mucosite? Então, o paciente que recebe radioterapia, ele tem mucosites orais mais graves, bem mais graves, né? E essas mucosites são graves, profundas, né? Chega a ser um grau, né, 3, necessidade de interromper a radioterapia, internar. E na língua fica aquele aspecto de actínico, porque tem aquelas lesões mais brancas associadas, né? Exatamente. Porque ele tem um ressecamento bucal, né, associado à mucosite, né? Então fica um aspecto mais diferente comparado a um paciente que só faz quimioterapia, por exemplo, né? E qual que é o tratamento de mucosite oral associada à radioterapia? É o mesmo sentido que eu comentei aqui com vocês, né? Depende, né? A diferença é que ele vai ter sim ou sim 100%. Todos os pacientes que recebem radiação na região de cabeça e pescoço vai ter mucosite, né?
E as lesões actínicas é mais um aspecto clínico ali, né? Que aparece diferente, porque ele tem uma boca seca, né? E a boca seca, pensa, você com a boca ressecada, você conversando, você comendo, você tá traumatizando o tempo inteiro, né? Por isso que a gente tem que o tempo inteiro estar hidratando, porque isso traumatiza a mucosa. Então, pensa uma mucosa sensível e você ali fazendo uma fricção o tempo inteiro. Então, um grupo que eu falo assim que é especial, que realmente merece um momento para falar deles, que tem muita coisa diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito do que tem de novo aí para quando a gente irradia a glândula salivar e perde a saliva. De uma maneira simples para todo mundo entender. O que tem de novo? Que funciona a saliva artificial? O que tem sido usado? A gente fala, temos hidratantes bucais, né? Eles existem, eles funcionam para hidratar a boca, como a água, né? Só que o problema do paciente que recebe a radiação, na glândula que produz a saliva, ela é esclerosa, ela diminui essa função. O que os estudos trazem, a própria MESC traz como alguma recomendação, é fazer laser terapia, né? Tem alguns casos em que retorna um pouco mais a quantidade do fluxo da saliva, né? Isso dá uma sensação melhor, né? Uma qualidade de vida melhor para o paciente, né? Então, eles trazem isso como pós-irradiação, fazer laser terapia. Em alguns casos funciona, outros realmente não. E aí o paciente realmente ele tem que se adaptar, porque é uma sequela, ele tem que se adaptar àquela condição. As salivas, né? Na verdade, a gente fala de substituto salivar, existe aqui no Brasil, acho que só o do Bioextra, e não encontra em farmácias, na verdade, tem que ser com representante ou pela própria internet você consegue comprar, onde tem as 3 enzimas salivares que são importantes, né? Então, a saliva, ela é importante. Por que a gente fala tanto, né? A saliva, ela tem enzimas, tem até anticorpo, né? Que nos protege e ela ajuda na formação do bolo alimentar. Eu até escutei de um... A digestão começa na boca, é isso aí. Exatamente. E a saliva faz parte disso. Então, quando a gente não tem saliva, então a gente traz o substituto salivar, ele tem só 3 enzimas. Até hoje ainda não conseguiu produzir algo semelhante à saliva para que dê todas as funções, né? Infelizmente, é uma coisa assim que ele vai ter que lidar. E os cuidados têm que ser redobrados, né? De controle de biofilme. E aí, muita coisa tem que ter um cuidado especial ali, né? Também.